Olá, meus amores! Estamos aqui para gravar, então, mais uma série de tarô, vocês fazendo perguntas sim ou não, e dessa vez tem a ver com relacionamentos. E eu trouxe um baralhinho simpático de um jogo infantil que eu tenho, para vocês escolherem 1, 2, 3 ou 4. O número 1 é unidade. O número 2, paz. A rainha da unidade, tem o rei de unidade também, mas eu coloquei feminino e masculino misturado para não dar preferência para ninguém. Temos rainha da diversidade. E temos o Joker da paz. Qualquer uma dessas 4 escolhas. Tem que ser uma escolha que a pergunta vai ser sim ou não. Não pode ser uma pergunta ou fulano ou ciclano, ou vou ou não vou. Quando você fizer a pergunta, faça uma pergunta única. Se você tiver... Porque relacionamentos tem a ver com pessoas, e às vezes é mais de uma pessoa que está sendo questionado. Então, assim, quem é que me traiu? Foi meu pai, foi meu irmão? Num drama familiar, por exemplo. E aí você tem que perguntar, foi o meu pai que me traiu? E aí você escolhe outro para ser, foi meu irmão que me traiu. Ok? Se vocês forem fazer esse tipo de pergunta, qualquer tipo de pergunta, na verdade, em relacionamentos, relacionamentos são familiares, são de casal, são de amigos, são relacionamentos. Então, qualquer pergunta que você precise fazer em relação a relacionamentos, que você quer uma resposta sim ou não. Mesmo assim, eu vou deixar aqui declarado que a resposta do tarô não é uma ordem, não é uma definição na sua vida. Por último, com certeza é você que escolhe, é a sua responsabilidade aceitar ou não o que o tarô está dizendo, e a vida é sua, é você que tem que decidir no final das contas. Como uma orientação, como uma inspiração apenas, como uma possibilidade, é que o tarô vem aqui contar para você essa resposta que você está pedindo em relação a essa situação com o seu relacionamento. Nós vamos, jogar o 4 arcanos maiores e depois nós vamos justificar com os arcanos menores. Então, respirem, concentrem-se na imagem ou na palavra, naquilo que você sente que te inspira para ter essa resposta que você precisa. Número 1, número 2, número 3 e número 4. Muito bem. Então, vamos lá. Para quem... Eu vou fechar aqui, então. Empurrar um pouquinho. E vamos lá. A resposta para quem escolheu a unidade. Olha que bonitinho. Unidade foi a Imperatriz. Tudo a ver, né? Elas se parecem bastante no sentido de estar com o mundo. Tem um alinhamento aqui. Então, a resposta, a Imperatriz, normalmente a resposta é sim. Mas vamos ver a justificativa do porquê que é assim, se vai ter alguma questão que você precisa prestar atenção para o sim acontecer. Porque normalmente é por aí, né? A gente precisa estar atento a alguns detalhes para que as coisas entrem em fluxo. Então vamos ver. 3 cartas para justificar a resposta do grupo número 1. Qual que é? Já foram 3, então vamos pegar as 3. A primeira é 5 de ouros.
As de espadas e 5 de copas. Os 5, eles chamam a atenção da gente para uma situação que a gente está... É como se fosse aquele ponto cego do carro. A gente não está querendo enxergar, ou como se a gente poderia prestar atenção de uma forma que não fosse só olhar o lado negativo da história, tá? Então você precisa se você, porque tem o as de espadas aqui no meio dessas duas coisas. Então é muito essa coisa de mudança de perspectiva. No caso se você quer estar num nível de abundância, de unidade com a situação, com a pessoa que você quer estar em conexão, que pode ser um amigo, pode ser um mestre, pode ser um parente, enfim, unidade eu sinto você e você me sente, a gente consegue se entender, né? Eu percebo você e você me percebe, eu te vejo, você me vê. Primeiro precisa sair dessa percepção de que você não tem poder nessa situação. Porque nessa carta de 5 de ouros, essa pessoa acha que não consegue entrar nesse lugar de abundância, que pode ser abundância de relacionamentos, de investimento naquilo que você quer, chorando as pitangas aqui, quando na verdade a chave está bem na frente. Se ela olhasse a partir de uma outra perspectiva, a partir de um lugar de mais positividade, de mais curiosidade em relação ao que está acontecendo, essa pessoa iria entrar nessa porta onde supostamente tem a abundância, tem aquilo que você precisa. Quando você muda essa percepção, que o As de Espadas fala, mude a percepção, traga para você essa clareza de percepção de um lugar diferente, e a partir daí as coisas que te incomodavam parar de incomodar, porque esse 5 de copas, ele fala de coisas, de chorar pelo leite derramado, mas eu estou sentindo que é nesse lugar de que isso aqui não vai ser mais tão importante, porque ela mesma que está, essa personagem aqui, que está colocando essa água, tombando essa água, ela mesma está fazendo isso. Então, se essa pessoa mesmo, se você mesmo estiver tombando essas emoções, é como se você tivesse, isso aqui não é importante mais, essa briga não é importante, essa discussão não é importante, isso aqui não vai mais me machucar, não vai mais me incomodar. E aqui embaixo do baralho temos a rainha de ouros, que é a pessoa que está no topo das suas emoções, das suas manifestações. Então, quando você deixar para trás essas mágoas, parar de achar que você não é capaz, ou que isso aqui não é para você, ou que essa relação está te machucando e não existe solução, quando você resolver essa história dentro de você, tudo vai fluir para o melhor. Então, apenas mudando essa percepção, o sim é garantido. Mas isso é um trabalho interno que você vai precisar fazer, ok? Então, eu espero que seja muito frutífera essa relação, ou que você se sinta conectada com você mesma, em unidade com tudo que é, né? Para sentir que tudo que acontece com você vem para te ajudar a você ser cada vez mais quem você é, porque as relações, na verdade, elas vêm para isso, vêm para fazer esse espelho e nos mostrar o que a gente precisa mudar dentro da gente para a gente ser mais feliz, para a gente ser mais a gente. Então, isso sim vai acontecer, desde que você mude de percepção do que está acontecendo, tá certo? Tudo de bom para você, grupo número 1. O grupo número 2 tem aqui, escolheu a paz. E a carta que saiu foi a torre. Então, quando a gente tem a torre, normalmente a resposta é não. Você não vai ter paz, vamos dizer assim, isso não vai se resolver com paz. É essa sensação que eu tenho. Vai ser necessário quebrar uns ovos.
essa situação não vai se resolver tranquilamente. Às vezes a gente gostaria, né? Que alguém, você vê que alguém da família fica te importunando, ou seu marido, ou seu filho, ou enfim, ou amigo, que fica te enchendo o saco, né? E está te incomodando, e você gostaria que simplesmente a pessoa parasse. Mas aqui está dizendo que vai ser necessário uma mudança muito drástica para que isso aconteça. Então não vai ser na paz. 4 de paus. Não vai ser na paz, porém, vamos ver o que você precisa fazer para encontrar paz. Interessante. Então, essas cartas estão dizendo assim, porque nesse 10 de paus, você está descendo a montanha, ou seja, está no final da jornada, dessa jornada pesada. Então, assim, vamos parar com o oba-oba e vamos focar no que é necessário ser feito para trazer estabilidade para essa situação. Porque o 4 de ouros, quando ele está no lado positivo, você sente estabilidade, você se sente segura com aquilo que você tem. Você não tem medo de perder nada. Quando você está na parte negativa do 4 de ouros, você fica com medo de perder aquilo que você tem. E quando a gente tem medo de perder, é porque é como aquilo não fosse seu. Então, nesse lado, é importante você focar para que você consiga aquilo que você quer. Existe uma necessidade de uma transformação. Não vai ser tranquilo. Não adianta fazer de conta que não está acontecendo nada tipo assim, tapar o sol com a peneira. Vai ter que ser feito um trabalho. Mas esse trabalho, ele vai te dar os frutos que você quer. Não vai ser fácil, não vai ser em paz, mas vai te dar os frutos que você quer, porque o que está embaixo do baralho é o 3 de copas. Você vai achar pessoas afins. Ou no sentido de que talvez essa relação, se você está perguntando se essa é uma. Isso aqui é quando você vai fazer esse movimento em saber, eu consigo resolver isso em paz ou não. Agora, se você quer uma relação e essa relação depende de alguém escolher você e essa pessoa parece que vai escolher uma outra pessoa, não vai escolher você, porque o 3 de copas, ele fala de um trio, né, de 3 pessoas. É quase como os amantes quando aparecem duas pessoas, a escolha, né? Existe uma escolha que ia ser feita. Não é uma escolha, o 3 de copas, ele é um lugar de alegria, de compartilhar. Então é assim, ou você compartilha em alegria ou em tranquilidade a sua relação com essa outra pessoa, ou você fica em paz com uma pessoa ter uma outra pessoa e fica só amigo, e ficam todos amigos, ou você perde isso, vai perder a estabilidade dessa relação. E se você quer exclusividade com essa pessoa, eventualmente porque é uma questão de casal, por enquanto isso não vai ser possível, tá? Precisa que alguma mudança muito abrupta aconteça para que isso mude de alguma forma, tá? Aqui não diz que você precisa fazer nada específico. É um sofrimento, provavelmente, para você ver que essa situação não é do jeito que você gostaria, talvez até por isso você está perguntando, mas se tem alguém dividido entre você e alguém, seja para uma escolha, seja para tomar lados, seja para uma relação, por enquanto essa pessoa não vai estar escolhendo, ela vai ficar no lugar de conforto dela, no lugar onde ela se sente, eu estou bem aqui com essas duas pessoas, porque eu gosto das duas pessoas, eu não quero tomar lados. Então vai ser meio difícil, apesar de ser um final de processo. Talvez você tenha que ter um pouco mais de paciência para que esse processo termine mesmo, tá? Então, se você quiser uma outra leitura específica para a sua questão, manda um e-mail para mim, que a gente faz essa leitura específica para você. Aqui estou falando de uma questão que pode ser de relação de qualquer ordem, então não é especificamente relação de casal, tá? Às vezes a gente tem amigos,
né, que estão divididos entre escolher. Eu tive clientes que a filha ficou muito mordida porque o pai não escolheu ela entre ela e a nova namorada, por exemplo. E aí ela teve que aceitar que essa nova namorada ia estar na vida do pai e ficar nesse trio, né? Não foi uma escolha que esse pai fez. Vai largar a namorada? Não. Vai ficar com a namorada e você precisa aceitar que você é a terceira na roda. Não vai ter exclusividade com esse pai. Por exemplo, tá vendo? Não é uma questão só de casal. Em qualquer relação existe uma escolha às vezes. Tá certo? Mas eu espero que você tenha tranquilidade e visão para perceber que que essa situação vai ficar assim por um tempo e que vai ser necessário que haja mudanças estruturais com a outra pessoa para você poder ter esse lugar de exclusividade. Então você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência nesse quesito, tá? Mas eu espero que você possa ter essa paciência e que dê tudo certo para você. Grupo número 2, por enquanto não, tá? A resposta é não. A terceira resposta para o grupo número 3, que escolheu a diversidade, temos a justiça. Justiça normalmente ela é uma resposta sim. Ou talvez, depende de quem está te defendendo, depende do tipo de juiz que você encontra, você sabe como é que é essas coisas, né? Mas quando a gente fala de relacionamentos, talvez é algo que precisa ver por que talvez. Vamos ver por que talvez? O que é que tem que acontecer para esse talvez se tornar um sim, ou esse talvez acabar sendo definitivamente não, porque existe essa possibilidade também, para quem fez essa pergunta do número 3. Vamos ver. O que é necessário acontecer para o talvez se tornar equilibrado e ser um sim ou ser um não definitivo. Às vezes é bom ter um não, porque aí você já sabe e já muda de direção, né? Mas enfim, o que vai acontecer para esse talvez se tornar definitivo? Para o grupo número 3 tem uma resposta mais assertiva. Vamos ver se o tarô ajuda a gente nisso. Já tem uma briga aí que está sendo causada por essa situação. 2 e 3. Tem um certo conflito, tanto na história das ações, quanto na história das crenças relacionadas a isso. E como a única carta, as cartas que a gente considera boas, né, tem 2 5, um 5 na ação e um 5 nas crenças, nos pensamentos. Então, é necessário que haja um alinhamento no que você realmente quer fazer, ou no que essa outra pessoa quer fazer, se a pergunta é sobre uma outra pessoa. Esse alinhamento, ele depende também de alguma circunstância estar mais clara. Essas crenças que impedem essa pessoa sair desse lugar de conflito para ir para um lugar mais equilibrado, dependem desse alinhamento dessa pessoa, ou o seu alinhamento. E que está aqui embaixo do baralho, temos 7 de pentáculos, o 8 de paus. Então, quando isso aqui acontecer, as coisas rapidamente se resolvem. Você passa a colher os frutos dessa situação de maneira positiva. Ok? Então, esse aqui é o que estava debaixo do baralho. E esse aqui é o que ainda está acontecendo. Por isso está meio confusa a história, ainda tem um trabalho a ser feito, uma definição, mas essa situação, por ser paus e ter muito fogo interno, ela vai se resolver razoavelmente rápido. Inclusive porque tem um 8 de paus aqui que apareceu dizendo assim, isso vai se resolver, tá? Mas ainda está num imbróglio aqui, entre que ainda não está alinhado o que se pensa e o que se faz. Parece que
é um pouco fogo de palha, tem a ideia, mas não vai para frente com ela, porque tem alguma coisa que segura. Mas assim que isso se resolver dentro da pessoa, as coisas começam a caminhar, inclusive começa a caminhar de maneira rápida, tá? Você vai colher os frutos, né, dessa relação. Que bom, grupo número 3. Espero que dê tudo certo, que você consiga realmente solucionar a sua questão com essa relação e que isso dê, ou seja, dê tudo certo realmente, que vocês sejam felizes, que estejam em harmonia, que possam estar sempre, se possível, né, na base do possível, resolvendo as suas questões e principalmente você resolvendo com você mesmo, tá? Porque quando a gente resolve com a gente tem mais paciência de esperar, as questões não ficam tão. O conflito não dá tanta ansiedade, o conflito é com o outro, deixa que o outro resolve, né? Não fica tão angustiante esperar que o outro se resolva, vamos dizer assim. Resolva-se você, se você quer essa situação, e espera, num futuro, quando a pessoa resolver, vai ser rápido, vai ter equilíbrio. Enquanto isso, cuida de você, tá certo? Então temos o quarto e último grupo que escolheu amor e o grupo tem o imperador. Ó, essa foi a primeira carta que caiu da minha mão, mas eu não tinha ainda feito a pergunta, né? E apareceu aqui de novo. O imperador, ele é talvez também. Sinto muito. Por que que o imperador ele é talvez? Porque o imperador às vezes ele tem uma questão que de um certo perfeccionismo, ele quer que tudo esteja muito do jeito dele até ele se movimentar, sair da cadeira dele, começar a se movimentar. Então, às vezes, demora para isso acontecer. Às vezes a pessoa perde o timing, né? E quando vai ver, terminou o deadline, já tinha que ter entregue, já tinha que ter procurado, já tinha que ter se inscrito, já tinha que ter falado, a fila andou, sabe? E perdeu o lugar na fila do pão. Mas vamos ver o que é que é necessário ser feito. Então temos um sim, um não, e 2 talvez. Nesse grupo, desta vez, a gente pode fazer isso novamente e talvez deveremos respostas diferentes, porque em cada tempo a resposta é outra. Apesar disso aqui ser atemporal, no tempo que você estiver fazendo a escolha, a resposta vai ser alinhada ao que você está perguntando naquele tempo, espaço e momento, é apenas uma percepção do momento. E tudo muda o tempo todo, né? Então vamos ver o que acontece com essa situação do grupo 4, que escolheu amor, mas que está assim, estamos no talvez, sentado na cadeira, pensando na vida, mas não se mexendo. Rainha de espadas, rainha de paus e 4 de espadas. Então, aqui é muito parecido com o que aconteceu lá, porque também temos espadas e paus e 2 rainhas. Então, como se alguém estivesse olhando para 2 pessoas, né, fazendo uma escolha. E deve estar muito difícil para essa pessoa fazer essa escolha, porque uma das pessoas é uma pessoa que tem muita clareza, que tem uma força muito grande interna, muita firmeza, e tem uma outra pessoa aqui que é uma pessoa porra louca, super animada, cheia de vida, né? E são 2 aspectos bonitos das pessoas. A gente não tem melhor ou pior. E essa pessoa está olhando para essas 2 mulheres, mas a vontade dele é, se for um homem, na verdade, né? Escolhendo 2 mulheres. Isso aqui é só como um exemplo, mas você pode trocar os sexos, né? E se alinhar com a sua situação. Está querendo descansar, não está querendo fazer muito sobre essa história, não. Por isso, talvez. Ele não está querendo tomar atitudes.
É uma pessoa que está assim meio paradão na vida. Então, o seu talvez, enquanto ele não, essa pessoa não escolhe, né? Isso ainda vai permanecer do jeito que está. Porém, você pode esperar, porque a primeira carta do fundo do baralho é o 3 de paus, que é uma espera, é o surfista esperando a onda. Espera a onda, que a onda vai vir e você vai comemorar. A pessoa vai escolher você. A sensação que eu tenho é que a pessoa vai escolher você. E você vai colher, vai ficar muito feliz colhendo aquilo que você plantou nessa relação. Mas vai demorar um pouquinho. Esse talvez dá um tom de. Não é imediato. Essa solução não vem imediatamente, porque tem um 4 de espadas que é alguém que está parado, descansando em berço esplêndido. Enquanto essa pessoa não se movimentar, nada se move. Então, se você quer uma leitura específica para a sua questão, você manda um e-mail para curaticartas@gmail e a gente marca uma sessão especificamente para eu poder ver se as cartas dão uma abertura maior, eu pego a sua energia, fica mais fácil de entender. Mas futuramente existe possibilidade disso dar certo, tá? Só que aqui não diz se você tem que fazer alguma coisa, se não tem que fazer alguma coisa. Esse tipo de detalhe só mesmo na leitura individual, tá certo? Espero que essa dica tenha ajudado a você ter paciência para esperar o tempo de tudo e o tempo dessa pessoa para fazer as escolhas dele ou dela, né? Nessa relação. Pode ser também a escolha de qualquer relação, ela às vezes precisa desse tempo para as pessoas poderem ver quando algumas pessoas às vezes elas têm dificuldade de perder alguma coisa, elas querem tudo o tempo todo, não querem perder nada. E aí ficam acumulando pessoas à sua volta, mesmo que as coisas não estejam dando bem, que não estejam funcionando. Mas isso é muito particular de cada um, né? Tem gente que não, que é como a rainha de espadas, é fácil de cortar e dizer tchau. Não quer, não quer, tá certo, tem problema. Só que enquanto esse imperador não conta para essa rainha de espadas que ele não quer mais, ela fica ali, esperando, como se tudo estivesse bem. Mas está prestes a ser cortado ali essa história, porque a rainha de espadas é uma rainha que, quando enchem o saco dela, ela corta cabeças. Ela diz, chega, cansei. E a rainha de paus, ela é animadona, é aquela que tem uma energia altíssima. Então, se você for qualquer uma dessas duas energias, veja bem se você quer ficar. Se você é uma energia alta e está com alguém paradão, não se alinha com você. Então, talvez seja o caso de vai viver. Se alguma hora essa pessoa voltar para sua vida e, eventualmente, a resposta seja positiva para o seu lado, você vê como é que você está e você escolhe, né? Então, não fique dependente do tempo dessa pessoa. Vai viver da melhor forma possível, use a sua energia para isso, para viver bem, tá certo? Então, grupos número 1, número 2, número 3, número 4. Tudo de bom para vocês. Eu espero ver vocês em outra leitura. Vai ter agora essas leituras de sim ou não aqui mais vezes, tá bom? Um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau!